Nós carregamos uma ilusão, a ilusão do pensador presente nesse processo, que é o pensamento. Então, quando falamos do pensar, esse pensar, como nós conhecemos, onde há um pensador com o seu pensamento, é um equívoco, porque não existe esse elemento presente dentro deste processo. Eu me refiro a esse elemento que é o pensador. O que temos presente no modelo do pensamento em nós é a reação do cérebro a uma dada experiência, a um dado estímulo físico ou interno. Se há um estímulo interno, um pensamento surge. Se há um estímulo externo, um pensamento surge, mas não há esse pensador envolvido nisso. Essa é a aparição do pensamento. É importantíssimo termos essa compreensão. Se queremos nos livrar do sofrimento psicológico, angústia, medo, ansiedade, depressão, raiva, tédio, a dor da solidão, a inveja, o ciúme. São inumeráveis os estados internos psicológicos de sofrimento que nós conhecemos nesta identidade, que é o eu. Uma vez livre desta identidade, que é o eu, estamos livres de tudo isso, mas a libertação de tudo isso só se torna possível quando compreendemos o que é o pensamento. Queremos lidar com os pensamentos, mas precisamos compreender quem é esse elemento envolvido nesse lidar com os pensamentos. O que é esse elemento que quer lidar com os pensamentos? Supostamente envolvido nesta possibilidade de lidar com os pensamentos? O que estamos verificando juntos aqui, claramente, é que não existe esse elemento que possa lidar com os pensamentos. Então, estamos diante de uma falácia, de uma ilusão. Culturalmente, socialmente, humanisticamente, filosoficamente, teologicamente e psicologicamente, nós fomos condicionados a acreditar na identidade do eu, desse mim, que pode fazer algo, que precisa fazer algo, que tem como fazer algo com os pensamentos. Então acreditamos ser o pensador e, portanto, o responsável pelo pensamento. Olhe de perto e você irá perceber que sua reação é uma reação só de memória cerebral. Não há uma identidade presente. Você responde como está condicionado psicologicamente a responder, fisicamente para responder. Não há uma identidade presente nisso. Então estamos diante de uma ilusão. Nós precisamos ter uma aproximação real da verdade sobre nós mesmos, compreendendo que o pensamento é ele que se separa como sendo o pensador. Quando ele se separa como sendo o pensador, ele usa o pronome eu, gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço.
Então, isso nos dá uma sensação de controle. Mas repare, não existe esse controle. E é simples perceber isso. Você não pode dispensar um pensamento quando quer. Você não pode sustentar um pensamento enquanto quer. Isso é algo involuntário, acontece de uma forma automática, mecânica, porque é só uma reação cerebral. Não existe uma identidade presente controlando, gerenciando esse tipo de coisa. Quando você tem preocupações, você não tem preocupações porque escolhe ter, você tem preocupações porque psicologicamente os pensamentos chegam, eles acontecem, apesar de você. Se você pudesse determinar pensamentos, não teria pensamentos aflitivos que causam sofrimento. Você não teria lembranças dolorosas, amargas, que trazem estados internos de sentimento e de emoção em conflito, em dor. Portanto, você não determina os pensamentos, eles surgem a partir de um estímulo externo, repito, ou interno. Apesar desse você, qual é a verdade sobre isso? É que esse você não é real. É um pensamento entre outros pensamentos. É um sentimento entre outros sentimentos. É uma emoção se particularizando entre outras emoções. Ter uma aproximação desse estudo de si mesmo, que é autoconhecimento, pode claramente lhe mostrar que estamos diante de uma ilusão, estamos diante de uma fraude, de um engano. Então, o nosso condicionamento é esse. Aqui eu quero lhe mostrar que é possível aprender a olhar para o pensamento sem o pensador, a sentir sem aquele que sente, a perceber sem aquele que percebe. Aquele que percebe, percebe a partir do gostar, não gostar, do nomear, classificar, especificar. Então, esse que percebe é um sensor, é um centro. O mesmo ocorre com os pensamentos. Eu gosto desse pensamento. Eu não gosto desse pensamento. Esse eu é o pensador, já se separando para dizer eu gosto, eu não gosto. Quando isso está presente, existe um conflito, porque existe uma separação entre o pensador e o pensamento. Mas esse pensador é o próprio pensamento, é isso que precisamos constatar em nós mesmos para o fim desse padrão de modelo de sofrimento que se assenta no ego, no eu. O que estamos dizendo aqui é que é possível, sim, uma vida livre de estresse, de ansiedade, de angústia, de depressão, de medo, de pensamentos acelerados, pensamentos negativos, de pensamentos inquietos, de toda forma de sofrimento psicológico, se esse sentido de um eu presente dentro dessa experiência desaparece. Então, essa experiência
sofre uma profunda alteração, uma profunda mudança. Você não pode ter, por exemplo, o medo sem o medroso, o sofrimento sem o sofredor. Você não pode ter o pensamento sem o pensador. Então, esse é o fim do pensamento. Eu me refiro a esse padrão de pensamento psicológico que está dando vida a essa identidade que é o eu, o ego. Essa identidade está dando vida a esse pensamento e esse pensamento está dando vida a essa entidade, mas ambos estão presentes sendo um mesmo fenômeno. Como podemos nos livrar de tudo isso? Tomando ciência a partir de um olhar sem o observador. Então você pode estar vendo as coisas, enxergando as coisas, a partir deste centro, deste sensor, que é o ego, que é o eu. E é assim que estamos lidando com as situações na vida. Por isso temos problemas. Então, está vendo, enxergando, vivenciando isso a partir desta divisão, deste modelo de dualidade, é sustentar esta psicológica condição egóica, o despertar de sua natureza divina, que é a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, é o fim para tudo isso. Aprender a lidar com todo esse movimento interno e externo de experiência acontecendo, sem o experimentador. Aprender a tomar ciência de que não existe qualquer divisão entre esse eu e o não eu. Quando isso está presente, fica muito claro o fim de todo tipo de separação. Então, o próprio movimento externo e interno agora pode ser visto como um único movimento, que é o movimento da pura consciência, mas nesta real consciência, nesta pura consciência, não existe esta consciência egocêntrica, esta consciência egóica, a consciência mental, onde há esse experimentador com a experiência. Aprofundar isso, tomar ciência disso nesta vida, nesse momento, é ir além do ego, além do eu. É compreender a beleza de morrer para o passado. Uma vez que todo esse pensamento, sentimento, emoção e modo de perceber e sensação é algo que vem do passado e se sustenta dando continuidade a uma identidade ilusória. Porque não é percebido, não é visto. Ver isso é autoconhecimento. Tomar ciência disso é a revelação da verdade da meditação. Então, quando isso se revela, a realidade de Deus se revela. A realidade do amor se revela. A realidade divina se apresenta. Nós estamos juntos aqui aprofundando isso com você, dizendo que nesta vida, a única vida presente é a vida de Deus, quando o sentido do eu, do ego, não está. A sabedoria é o seu natural estado de ser, o amor, a liberdade, a felicidade.
A completude é o seu natural estado de ser. Quando ao fim para essa dualidade, que representa esse pensador com o pensamento, daquele que sente com o sentimento, daquele que, ao invés de estar num simples e direto olhar, está vendo, enxergando a partir de um observador. Então, o fim da dualidade entre observador e coisa observada é a presença desta beleza, desta graça, desta verdade da inteligência divina. É isso que estamos abordando aqui com você, explorando aqui com você, tomando ciência aqui com você. Nesse instante, por exemplo, o escutar, a ideia de alguém aí ouvindo, concordando, discordando, tendo opiniões a respeito, é algo completamente ilusório. É quando o pensamento aparece que essas ideias aparecem. Repare, se você está nesse instante apenas no escutar, há uma clareza naquilo que você está escutando. Não é um mero ouvir para concordar ou discordar. Surge nesse instante esta compreensão. A compreensão é o contato com a verdade do seu ser, onde a inteligência se revela. Então, a clareza do que está sendo colocado se mostra. Não temos a necessidade de entrar em acordo ou em desacordo com o que é colocado, porque num nível novo isso lhe toca. Nesse estado natural de ser consciência, essa inteligência está presente. Essa inteligência é a real consciência. Não é alguém pensando sobre isso. Eu chamaria isso de o real pensar, mas nesse real pensar não existe o movimento do pensamento. Uma vez que esse pensamento vem do passado. Estamos diante de algo inusitado, extraordinário, de grande beleza. Temos a verdade da revelação daquilo que somos nesse instante. Assim, não existe tal coisa como o pensador e o pensamento, o experimentador e a experiência, aquele que sente e o sentimento. Não existe tal coisa. Há só o experimentar, há só o escutar, há só o olhar, sem o centro, sem o eu, sem o ego. Assim como há só o pensar, sem o pensador, com o seu pensamento. Então temos a clareza do despertar da inteligência, do despertar do seu ser, do despertar desta natureza divina que somos nesse instante. Isso é iluminação espiritual? Isso é o despertar da consciência? Isso é o despertar do seu ser? Nosso trabalho juntos é investigar tudo isso, tomar ciência disso e realizar isso nesta vida. É o florescer do amor, da compaixão, da liberdade. Da verdade é o florescer de Deus. Nós temos encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana. Você tem acesso a esses encontros online, entrando aqui em nosso grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Então você participa desses encontros que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros.
Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, ok? Aproveita, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Deixa o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação.